A verdadeira história das Cruzadas. No final do século XI, a Europa estava em um período de grandes transformações. Governos feudais fragmentados, guerras internas e um fervor religioso crescente moldavam o cotidiano. Foi nesse contexto que surgiram as Cruzadas, uma série de expedições militares que mudariam o curso da história. A chama da fé e o chamado de Urbano II. A chama das Cruzadas foi acesa em 1095 pelo Papa Urbano II. Na época, o Império Bizantino, que controlava grande parte do território onde hoje se encontram Turquia e Grécia, estava sob intensa pressão dos turcos seljúcidas, um povo muçulmano que havia conquistado Jerusalém e ameaçava as fronteiras bizantinas. O imperador bizantino, Aleixo I Comneno, em um ato desesperado, pediu ajuda ao Ocidente. Urbano II viu nisso uma oportunidade não só de ajudar um império cristão irmão, mas também de unir a cristandade ocidental sob uma causa comum e talvez reconquistar a Terra Santa. O Concílio de Clermont. Em novembro de 1095, em Clermont, na França, Urbano II fez um discurso apaixonado e eloquente. Ele chamou os cristãos a pegarem em armas e marcharem para o Oriente, prometendo que suas ações seriam vistas como um ato de penitência, com a remissão de todos os pecados. A ideia de lutar por Deus e garantir um lugar no céu tocou profundamente o coração das pessoas. O entusiasmo popular e os primeiros cruzados. A resposta ao apelo de Urbano II foi surpreendente. Nobres, cavaleiros e pessoas comuns se alistaram em massa. A primeira leva de cruzados foi formada por diversos grupos liderados por figuras como Raimundo IV de Toulouse, Godofredo de Bulhão e Boemundo de Taranto. A jornada prometia ser árdua, mas a promessa de redenção e as riquezas do Oriente eram motivações poderosas. A primeira cruzada e a tomada de Jerusalém. Os cruzados enfrentaram inúmeros desafios. A longa viagem, a falta de suprimentos e as batalhas pelo caminho testaram sua resistência. Contudo, sua fé permaneceu inabalável. Em 1099, após um cerco brutal, os cruzados conseguiram tomar Jerusalém, um evento que foi visto como um milagre e um sinal da aprovação divina. A captura de Jerusalém foi seguida por um massacre dos habitantes muçulmanos e judeus da cidade, um ato que manchou a reputação dos cruzados, mas que também solidificou seu controle sobre a cidade sagrada. O legado e as consequências das cruzadas. A primeira cruzada foi apenas o começo. Ao longo dos próximos 2 séculos, várias outras cruzadas foram lançadas. Embora nem todas tenham tido o mesmo sucesso, elas deixaram um impacto profundo na Europa e no Oriente Médio. As cruzadas abriram rotas comerciais, fomentaram intercâmbios culturais e tecnológicos, e tragicamente, também intensificaram os conflitos religiosos. Por um lado, as cruzadas mostraram o poder da Igreja em mobilizar massas e inspirar fervor religioso. Por outro, deixaram um legado de amargura e desconfiança entre cristãos e muçulmanos que perdura até hoje. Conclusão da complexidade das cruzadas. As cruzadas são um testemunho da complexidade da história humana, onde fé, ambição e circunstâncias políticas se entrelaçam. Elas começaram como uma resposta a um pedido de ajuda e se transformaram em uma série de expedições que moldaram a história de 2 regiões e várias gerações. Depois de responderem ao chamado do Papa Urbano II, os primeiros cruzados atravessaram a Europa e chegaram ao Oriente Médio. Sua jornada não foi fácil, marcada por privações e batalhas, mas o fervor religioso e a promessa de redenção os impulsionaram a seguir em frente. A chegada à Ásia Menor. Em 1096, os cruzados começaram a chegar à Ásia Menor, o território controlado pelos turcos seljúcidas. Liderados por figuras notáveis como Godofredo de Bulhão, Boemundo de Taranto e Raimundo IV de Toulouse, os exércitos cruzados enfrentaram imediatamente desafios logísticos e militares. A primeira grande batalha ocorreu em Niceia, em 1097. A cidade estava sob controle turco, e os cruzados cercaram-na. Com a ajuda do imperador bizantino Aleixo I, os cruzados conseguiram tomar Niceia. Foi uma vitória significativa, que elevou o moral dos guerreiros e solidificou a aliança entre cruzados e bizantinos. A Batalha de Dorileia. Pouco depois, em julho de 1097, ocorreu a Batalha de Dorileia. Os cruzados, marchando em direção a Antioquia, foram atacados pelos turcos seljúcidas. Apesar de estarem em menor número e mal preparados para a emboscada, a determinação dos cruzados prevaleceu.
Com uma combinação de coragem e estratégias de combate, eles derrotaram os turcos, abrindo caminho para seu avanço. O cerco de Antioquia. O próximo grande obstáculo foi a cidade de Antioquia, um dos pontos mais fortificados do caminho para Jerusalém. O cerco de Antioquia, que começou em outubro de 1097 e durou até junho de 1098, foi um dos episódios mais dramáticos da Primeira Cruzada. Os cruzados enfrentaram fome, doenças e ataques constantes dos defensores da cidade. No entanto, um traidor dentro de Antioquia ajudou os cruzados a entrar na cidade. Após a conquista, os cruzados foram cercados por um grande exército muçulmano que vinha em socorro da cidade. No entanto, um ousado ataque surpresa liderado por Boemundo de Taranto resultou em uma vitória decisiva para os cruzados. A marcha para Jerusalém. Com Antioquia sob seu controle, os cruzados voltaram sua atenção para o objetivo final, Jerusalém. Em junho de 1099, os cruzados chegaram às muralhas da Cidade Santa. A visão de Jerusalém reacendeu seu fervor religioso. O cerco de Jerusalém foi brutal. Em julho de 1099, após semanas de preparação e combates intensos, os cruzados conseguiram romper as defesas da cidade e tomaram Jerusalém. A cidade, que havia sido controlada pelos muçulmanos, viu um massacre terrível de seus habitantes muçulmanos e judeus, um evento que deixou uma marca indelével na história das cruzadas. O estabelecimento dos Estados Cruzados. Após a captura de Jerusalém, os cruzados estabeleceram vários estados cruzados na região, incluindo o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Esses estados serviram como baluartes cristãos no Oriente Médio e foram defendidos vigorosamente contra contra-ataques muçulmanos. Godofredo de Bulhão foi eleito o defensor do Santo Sepulcro, recusando o título de rei, mas liderando o recém-formado Reino de Jerusalém. Após sua morte, seu irmão Balduíno ia assumir o trono, estabelecendo uma dinastia que governaria por várias décadas. As consequências e o legado. As primeiras cruzadas foram vistas como um grande sucesso na Europa, inspirando entusiasmo e orgulho. No entanto, o estabelecimento dos Estados Cruzados trouxe novos desafios. Os cruzados enfrentaram constantes ataques de muçulmanos e tiveram que se adaptar às complexas realidades políticas e culturais da região. As cruzadas abriram um novo capítulo de interação entre o Oriente e o Ocidente. Trocas culturais e comerciais aumentaram, mas também cresceram a desconfiança e a hostilidade entre cristãos e muçulmanos. A violência e o fanatismo religioso das cruzadas deixaram cicatrizes profundas, influenciando as relações entre essas culturas por séculos. Espero que tenha gostado dessa continuação da história das cruzadas.